Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico no Uruguai, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Evangélica Livre da Basileia, na Suíça, e estudos doutorais na Faculdade Teológica Evangélica em Leuven, na Bélgica. Casado com Marliese há 25 anos, é pai de 3 filhos, Elizabeth, de 22, Samuel, de 18 e Christian, de 16 anos. Atualmente leciona junto ao Seminário Teológico Servo de Cristo em São Paulo. Com vocês apresentamos Johannes Bergman. Quando a gente espera algo de um ser humano, facilmente pode ficar decepcionado. Bom é quando a gente só espera bênçãos de Deus, e aí com certeza estaremos numa fonte que nunca se esgota e com certeza poderemos receber grandes bênçãos da parte de Deus. E esse é o nosso desejo hoje à tarde aqui. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar com vocês, de refletir de novo sobre algo que colocaram como tema, orando até que... E aí vieram uns pontinhos suspensivos, não sei se suspensivos é em português ou espanhol, esses pontos que deixam a gente esperando até que Cristo seja formado em nós. Um desafio enorme. E quando ouvi na programação que haveria 3 partes e que tanto o irmão Jim como eu trataríamos desse assunto sem ter entrado em contato antes, sem ter ideia do que ele iria falar, ele não tinha ideia do que eu iria falar, facilmente pode acontecer que haja uma repetição, já que o tema é o mesmo. Eu pensei, Senhor, o Senhor está acima de tudo isso aqui. O Senhor é aquele que está organizando esse evento. O Senhor sabe quem tudo estará aqui hoje à tarde, conhece a cada um dos participantes. O Senhor sabe o que há no coração de cada um. O Senhor sabe como a vida familiar de cada um. O Senhor conhece o dia a dia de todos. E com certeza o Senhor terá uma palavra para todos. Eu confio que o Senhor tem. Talvez já através do irmão Jim, talvez agora, talvez depois, talvez nesse tempo de café, o Senhor já abençoou você e continuará a fazê-lo. Muito obrigado. E caso alguma palavra se repetir, eu sou grato por tudo aquilo que já ouvimos através do irmão Jim. Caso alguma coisa se repetir, não vejam isso como erro de programação. Eu acho que Deus, quem nos conhece, pode escolher repetir e enfatizar alguma coisa que acha, isso realmente precisamos ouvir, isso realmente precisamos pôr em prática, porque talvez já ouvimos uma vez, mas ainda não pusemos em prática. Queridos irmãos, que debaixo da direção de Deus e da bênção de Deus, possamos continuar refletindo sobre esse tema, orando até que Cristo seja formado em nós. Sou grato por aquilo que já ouvimos sobre orar. Orar não é apenas falar para Deus. Talvez seja essa a opinião mais comum, mais popular. Orar é eu recito alguma coisa, eu digo alguma coisa para Deus, digo amém e a oração terminou ali. Achei interessante, em algumas versões da Bíblia, o Pai Nosso recebeu um título, oração dominical. Será que é uma oração para recitar aos domingos? Oração dominical, parece. Que bênção quando a gente também pensa nessas palavras durante a semana. Oração, não só quando tem uma reunião de oração na igreja. Existem pessoas, espero que não aqui, existem pessoas que oram quando vêm incentivos de fora, quando há uma vida de oração programada. Esses são os momentos de oração. Existem pessoas para as quais a vida de oração é agradecer pelos alimentos antes ou depois de uma refeição. Nada contra isso, é ótimo. Deus até nos diz, quando você fica satisfeito, não pense que foi natural.
A gente vê de tantas pessoas, e nesse país tem tantas famílias, milhões de famílias, que não sabem o que pôr na mesa por causa da situação de desemprego. É bom agradecer pela refeição. Mas se a vida de oração se limita a isso, ou se limita a orar antes de dormir, que lindo quando isso acontece. Melhor ainda quando acontece junto com os filhos, ou na cama dos filhos. É bom orar antes de um exame na faculdade. É bom orar antes de uma entrevista de emprego. É bom orar quando a casa pega fogo. Mas não só nesses momentos. Oração é muito mais do que me dirigir a Deus no momento especial, ou porque é costume, ou porque a minha necessidade me leva a olhar além das minhas limitações e buscar o auxílio de Deus. Deus não é só um bombeiro que está ali para vir quando a coisa aperta. Sou grato por aquilo que já ouvimos, de que orar é falar com Deus de uma maneira bem natural. Assim como você fala com quem está na sua casa, espero que seja uma forma natural e não aos gritos. Falar com Deus é uma maneira bem simples, bem natural. É um bate-papo. É talvez tomar um café com Deus, tomar um chazinho. É um diálogo. É conversar com Ele em qualquer circunstância que surgir. Podem ser aqueles momentos mencionados antes. E graças a Deus por bons costumes que existem. De começar o dia orando, de agradecer pelas refeições, de aproveitar esse momento em família para orar por outros motivos da família e que são conhecidos na família. Tudo isso é bom. Mas que a vida de oração seja mais do que só isso. Essa semana, andando no metrô, à noite, lá pelas 7 em São Paulo, eu vi várias pessoas com um saquinho de Cheetos e essas coisas baratas que vendem por aí. Não são baratas, mas são de pouco custo e de pouco valor nutritivo. Eu pensei, parece que entre um compromisso ou outro, o pessoal se alimenta rapidamente, ou tenta se alimentar rapidamente, mas eles devem parar em algum momento para uma refeição também, se querem preservar a saúde. Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. A gente pode ter essas orações rápidas no metrô, em qualquer lugar, no trânsito, em casa, em qualquer lugar. Mas a gente precisa, como já ouvimos também, parar para conversar com Deus. Quando tem uma conversa importante com uma pessoa importante, a gente não faz isso às pressas, não tenta resolver isso às pressas apenas. É uma maneira de mostrar quanto valorizamos a outra pessoa, que a gente se toma o tempo para sentar, para conversar. É viver uma vida num espírito de oração, é viver ligado, é viver online, é viver respirando Deus. Orai sem cessar, é a exortação que nós temos, e isso é possível, isso é um privilégio. Quantos aqui são dizimistas? Eu agora vou fazer uma outra pergunta. Dízimo, muitas vezes é associado com bens materiais que a gente tem, que recebe de Deus, que reconhece que recebeu de Deus, e simbolicamente damos para Deus um 10%, reconhecendo que também o restante, aquele 90% que fica, não é meu, é de Deus, e eu sou responsável por essa administração. Mas Deus não nos dá dinheiro para administrar. Ele nos dá tempo para viver. E se a gente, das 24 horas do dia, desconta 8 horas de sono, que é um ideal que existe, né? Se descontamos essas 8 horas de sono, ficam 16 horas do dia. Quem é dizimista? Para dar um 10% dessas 16 horas para Deus.
São 96 minutos. Eu acho que é disso que o irmão falou quando disse que também precisamos parar. Sejamos dizimistas, não só em sentido material, mas também num sentido temporal. Os irmãos estão me entendendo. Não é demais dar o dízimo ao Senhor. No ano que vem a gente vai comemorar 500 anos da Reforma, e uma das coisas que Martinho Lutero disse é que quando eu tenho muito trabalho, eu preciso, em vez de reduzir o meu tempo de oração, eu preciso dobrar o meu tempo de oração, para que realmente aproveite ao máximo o tempo que resta depois. Aí, com muitos afazeres, 1 hora com Deus não é suficiente, precisam ser pelo menos 2. Uma linda lição que podemos aprender dele. Mas se ficamos com o dízimo, já é boa coisa, 1h30 por dia. Não é demais. Não é demais para Deus e não é demais para nós. Deus não precisa desse tempo, mas nós precisamos desse tempo. E precisamos muito desse tempo. Reservar momentos especiais do dia para conversar com nosso Deus. E esse é um conversar. Em qualquer conversa, os dois participam. Os dois falam por momentos. Os dois ouvem por momentos. Existem momentos de silêncio que fazem parte da conversa também, em que estamos pensando naquilo que estamos conversando. Nós precisamos disso. E maneiras de fazer isso, pensando em algum exemplo, todos devem conhecer as cartas que existem no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, capítulo 2 e 3, 7 cartas escritas ali. É interessante que essas 7 cartas têm mais ou menos a mesma estrutura. Primeiro Deus se apresenta, quem é que está falando para a igreja? Deus elogia a igreja por coisas boas que vê nela. Se é necessário, e geralmente é necessário, e nas cartas vemos isso, Deus também corrige, repreende, diz para a igreja alguma coisa que ela precisa fazer diferente. E termina muitas vezes com uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, ânimo. Você já pensou em escrever uma dessas cartas para você? Deixa eu explicar. Depois de ler essas 7 cartas às igrejas no Apocalipse, num momento calmo, senta e em oração, faça isso. Pensa. Quem é o Deus que está conversando comigo? Como Ele tem se apresentado a mim? E em oração e com a melhor objetividade possível, pensa que coisas Ele poderia aprovar na minha vida. E deve haver coisas também, coisas que Deus consiga aprovar na vida de cada um. E continuando em oração, se pergunta, será que Deus gostaria de dar alguma correção para a minha vida? Ou no rumo em geral, ou em assuntos específicos em particular? O que será que Deus gostaria de dizer para mim nesse sentido? Vai anotando. E no final anota também com que palavra Deus encerraria essa carta. Nós não estamos acrescentando nada às Escrituras. As Escrituras estão completas, não precisam do acréscimo nosso, nem devemos acrescentar nada. Mas é uma maneira de colocar um espelho na nossa frente e nos perguntar, como será que Deus me vê? O que será que Deus quer operar na minha vida?
Enquanto estava na faculdade de engenharia lá no Uruguai, a pergunta foi: Senhor, eu estou dedicando 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse cérebro que o Senhor me deu para a engenharia. E é interessantíssimo, eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo Deus tinha chamado para servir na igreja. E o trabalho na igreja crescia e exigia mais tempo. E agora? Senhor, para que devo usar esse cérebro que o Senhor me deu? E Deus foi direcionando no sentido de que, com a consciência tranquila, eu poderia deixar a engenharia para me entregar ao Senhor, mas eu não poderia, com a consciência tranquila, deixar o serviço para o Senhor para seguir os meus interesses. Só que aí surgiu um dilema. Senhor, como engenheiro no Uruguai, naquela época, estamos falando de 30 anos atrás, quem falava algumas línguas podia exigir o salário que quisesse. Como alguém que serve na igreja, nessa igreja onde eu tinha sido criado, nenhum dos pastores recebia salário lá. A ênfase era no sacerdócio universal de todos os crentes e todos fazem o que fazem para o Senhor. E o sustento vem de algum trabalho secular. E essa era a pergunta: Senhor, se eu vou me dedicar de tempo integral para o Senhor, aí eu vou morrer de fome. Os outros pelo menos têm o seu trabalho secular, mas eu não teria nem isso depois. E nesse momento de preocupação, lendo a palavra do Senhor em oração, o Senhor conduziu a Mateus capítulo 6. Não se preocupe com aquilo que você deve comer. Não se preocupe com aquilo que você vai beber. Não se preocupe com aquilo que você vai vestir. Eu pensei, e se um dia eu casar? Não se preocupe. Olha como eu cuido das aves. Olha como eu visto as plantas. Você vale muito mais para mim do que as plantas, do que as aves. Que a sua preocupação seja colocar a Deus em primeiro lugar, o reinado de Deus na sua vida, viver de acordo com a sua vontade, e o resto deixa comigo. Deixa te surpreender com o meu cuidado, com a minha fidelidade. E foi isso que Deus fez. Já há mais de 30 anos, Deus mostrou a sua fidelidade. Mas a pergunta é: Senhor, o que significa isso? Como viver isso na prática? E aí Ele conduziu a um texto que está nos Salmos. Salmo 32, versículo 8. Depois de uma conversa de reconciliação entre Davi e Deus, aparece essa palavra que geralmente é entendida como que é Deus quem está falando para esse coração reconciliado com Ele. E diz Deus em Salmo 32, 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E na versão que eu tinha lido aquela vez, os meus olhos estão direcionados para ti. E aí eu pensei, ok, eu te instruirei, eu quero te instruir a partir do original hebraico. Eu estou interessado, eu, Deus, estou interessado em instruir você. Eu quero ser o teu professor particular, eu quero te ensinar o que você deve saber. E eu quero ir te mostrando o caminho pelo qual você deve andar. E aí começou uma fase muito especial em que, cada dia, a aula principal do dia era aquele tempo com Deus. Ele instruindo através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E a prática era a mesma que na faculdade. Fazer anotações, se preparar para aprender, para entender. E às vezes uma lição que começava um dia, continuava no dia seguinte, às vezes levava mais tempo. Quando uma vez eu cheguei a Atos 19, um texto que entrava em conflito com a teologia sistemática, demorou 3 meses até que eu pude entender, pelo menos achei que estava entendendo, o que Deus estava fazendo nesse contexto. Deus é muito maior do que a nossa teologia sistemática e as estruturas que a gente cria.
e é um tempo gostoso com Deus. E esse tempo nunca acabava, não era relógio, era tempo até entender a lição. Até poder resumir a lição numa frase ou num parágrafo. O que foi que Deus me disse hoje? E nessa prática ele foi conduzindo toda a fase de encontrar a pessoa com quem casar, foi orientando a fazer as perguntas certas e a descartar as perguntas erradas e as ambições erradas. Deus foi orientando sobre ministério, e a aventura maior é se dedicar ao Senhor, viver para Ele. Você nunca sabe onde você vai parar, porque para Ele não existe só a sua cidade, para Ele não existe só o seu país. O contexto no qual Ele quer se manifestar é o mundo todo. Não há distâncias para Ele, não há custos de passagem para Ele. Onde Ele quer você, Ele tem como colocar você e sustentar você. Não existe aventura maior do que entregar as rédeas da sua vida ao Senhor e caminhar com Ele. Cuidado com caminhar na frente dEle. Cuidado com demorar muito e caminhar muito atrás. Foi o que Pedro fez quinta-feira à noite da Semana Santa. E Pedro o seguia de longe, diz nos evangelhos. E todos sabemos como a coisa terminou. Eu nem conheço esse homem. Que não seja essa a nossa realidade de segui-lo de longe. O melhor é ir junto com Ele, caminhando com Ele, conversando com Ele. Não existe aventura maior. Deus quer nos abençoar nisso. Vida de oração, uma vida de oração constante, não é um dever do cristão. É um privilégio. Na graça de Deus, Ele nos permite conversar com Ele. Imagina se alguém quiser conversar com alguém que está lá em Brasília, ocupando algum lugar importante relacionado com o governo desse país. Eu duvido que tenhamos acesso lá e possamos conversar com as pessoas importantes em qualquer momento que querramos. Com Deus, isso sempre é possível. Ele sempre está lá, esperando que o seu filho queira conversar com Ele. Esses momentos são momentos de perguntar, de esperar, momentos de perguntar, Senhor, o que há na minha vida que te entristeceu? Temos esse texto, Senhor, não entristeçais o Espírito Santo. E muitas vezes é legal começar esse tempo com Deus com essa pergunta, Senhor, no nosso relacionamento, há algo que impediria que o Senhor me abençoasse da maneira que o Senhor gostaria? Houve algo que entristeceu ao Senhor? Algo que eu preciso acertar, seja com o Senhor, seja com alguém em casa, alguém no trabalho, alguém nos estudos. E é muito interessante como Deus fala. Chega um pensamento. Você se lembra dessa conversa ontem? Sim. Você se lembra como você reagiu quando fulano falou tal coisa? Sim. Você acha que isso estava certo? E você já sabe que não estava certo. E aí Deus vai cutucando, vai conduzindo os seus pensamentos até você reconhecer. Errei o alvo. Eu pequei. Mas Deus faz isso não para afundar a gente, não para condenar a gente, não para nos deixar no chão. Quando Deus faz isso, diferentemente de seres humanos, quando Deus faz isso, Ele, ao mesmo tempo que Ele é muito claro em mostrar o pecado, Ele ao mesmo tempo nos carrega e nos ajuda a reconhecer esse pecado, a confessá-lo, a pedir perdão, a receber o perdão e a continuar com Ele 0 quilômetro, sem que haja nada impedindo
que continue a comunhão com Ele, que continue o bate-papo com Ele. E perguntas surgem, todos temos perguntas. Senhor, como resolver essa situação em casa? Situação talvez com o cônjuge, situação com os filhos, situação com outros, situação no trabalho. Todos temos perguntas. Senhor, o Senhor tem alguma orientação para mim nesse sentido? E quanto mais específica é a nossa pergunta para o Senhor, mais claramente receberemos a resposta também. Porque às vezes eu tenho a impressão, Deus nos conduz a fazer uma pergunta de tal maneira que a resposta dele encaixe perfeitamente. E a gente acha que a gente fez a pergunta. Eu acho que Deus está no jogo ali também para facilitar a nossa comunicação. E Ele fala a língua de cada um. Não estou falando agora de idiomas humanos. Comigo Ele fala em alemão, mas Ele também fala em português já. E não estou falando disso. Estou falando da maneira de se comunicar, porque o interesse dele é que o entendamos. Então, ele nos conhece, ele sabe de que maneira precisa falar com você para que você o entenda. E ele vai usar a sua linguagem. E vai falar contigo de uma maneira diferente da maneira em que fala com outros. Quando eu estava nessa pergunta, Senhor, com quem eu vou casar? Será que a Marlise é a pessoa certa? Eu queria a resposta através do texto bíblico. Eu não queria opinião de seres humanos, eu não queria nada. Eu queria que o Senhor falasse através da sua palavra. É o meu estilo. E aí, quando eu estava estudando na Suíça, aparece essa moça brasileira na Alemanha. E a gente se encontra lá, depois de 5 anos. Eu pensei, por que essa moça está aqui? Será que ela me seguiu? Eu queria saber dela. E aí ela compartilhou. Ela compartilhou como Deus tinha conduzido ela. Eu pensei, eu nunca teria perguntado dessa maneira. Mas foi tão claro para ela, que eu pensei, Deus na sua graça até fala com alguém dessa maneira. E já que o que Deus falou para ela e o que Deus falou para mim fechava, não tinha como criticar, condenar, questionar, era só aceitar. Deus fala com cada um da maneira que cada um vai entendê-lo. Orando até que Cristo seja formado em nós. Isso foi a introdução. Se esse é o alvo, então eu posso pedir, Senhor, forma a Cristo em mim. É um pedido legítimo. Temos na Escritura vários textos que expressam esse objetivo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, eu estou sofrendo dores de parto novamente até que Cristo seja formado em vocês. Ele queria ver Cristo neles. E o ministério dele entre os Gálatas teve esse objetivo. Em outros lugares também, o texto tão conhecido de Romanos 8, 28, sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Esse versículo a gente sabe de cor, mas e o que segue? Ali expressa o objetivo. Qual é esse bem? De nos conformar à imagem de Cristo. Ajuntando os 2 versículos, então, tudo o que acontece, Deus o administra de tal maneira que nós possamos amadurecer. Eu acho que talvez compartilhei ano passado aqui essa frase que alguém me disse uma vez, quando uma vez eu fiquei de um dia para outro na rua, demitido, se diz em Brasília. E aí a pessoa disse, Johannes, não se preocupe, Deus não quer o nosso conforto nem a nossa comodidade, Deus quer o nosso amadurecimento. Então, se Ele colocou você
livre de vínculo empregatício, uma maneira positiva de dizer isso. Se Ele colocou você nessa condição, é que Ele quer trabalhar em você de uma maneira que não poderia nas outras circunstâncias. Deus quer seu amadurecimento. Se Deus quer formar Cristo em nós, é motivo para agradecer. Deus, na sua misericórdia e graça, Ele poderia prescindir de todos nós. Ele não precisa de ninguém de nós. Mas o plano dele é esse. Desde que Jesus se retirou fisicamente desta terra, a obra que Jesus começou, Deus quer continuá-la. Só que agora não através da pessoa física de Jesus, mas de uma forma multiplicada. Que esse mesmo Espírito Santo que esteve agindo em Jesus, ou que esse mesmo Pai que esteve morando em Jesus, João capítulo 14, operando nele, falando através dele, agindo através dele, essa obra Deus quer continuá-la. E por isso foi necessário, como Jesus disse, é necessário que eu vá embora, para que o Espírito Santo venha, como se, eu não estou falando agora nenhuma doutrina teológica, mas é como se, enquanto Jesus estava nesse mundo, o Espírito Santo estava limitado ao corpo físico de Jesus e só agia ali onde Jesus estava. Agora, Jesus voltando para o Pai, o Espírito Santo ficaria livre e poderia ser derramado sobre toda a carne, como Joel anunciou. E domingo passado, não sei se aqui também, mas normalmente no mundo todo, foi celebrado o dia de Pentecostes, lembrando o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, o nascimento da Igreja de Jesus Cristo, ocasião em que essa missão que Jesus começou, digamos, sozinho, agora continuaria através de uma multidão multiplicada. Essa semana, um aluno falou, estava numa situação em que tinha uma pessoa jogada no chão, na rua. A pessoa não estava bem. E aí alguém disse, Senhor, por que o Senhor não faz nada? O Senhor não vai fazer nada em favor dessa pessoa? E é como se Deus tivesse falado, não vou fazer nada. Mas o Senhor vai deixar essa pessoa nessa situação ruim ali, sem fazer nada? E foi como se Deus falasse, agora as minhas mãos e os meus pés, é você, é a sua vez. É para a gente continuar trazendo o céu para a terra. Não Jesus agora nós. Deus quer ver em nós pequenos cristos. Eu não sei se vocês ouviram algo que aconteceu em Atibaia anos atrás. Eu só ouvi falar, talvez mencionei isso aqui no ano passado, não me lembro. Um estudante de seminário, querendo servir a uma igreja no final de semana, foi para a rodoviária para pegar o seu ônibus e ir para aquela cidade onde estaria servindo durante o final de semana. Enquanto estava na rodoviária, se lhe aproxima um homem maltrapilho, sujo, fedorento. Dava para ver que ele tinha morado na rua por um bom tempo já. E esse homem aborda o jovem e pede dinheiro para uma passagem. Esse jovem, em vez de simplesmente dizer não, como talvez a maioria de nós faríamos, tomou tempo e perguntou para esse homem a respeito do motivo da viagem. Começaram a conversar. O jovem perguntou para ele se ele já tinha tomado café da manhã. O homem não. Então, vamos lá no bar junto à rodoviária, vamos tomar um café. O jovem convidou esse homem para tomar o café da manhã, conversando. E em determinado momento, esse jovem entendeu
o que devia fazer. Perguntou para o dono daquele bar se haveria algum lugarzinho em que aquele homem poderia se lavar, se pôr em condições e trocar de roupa. Sim, o dono do bar, que tinha observado essa conversa, talvez no início com suspeita, mais e mais calmo, depois mostrou um lugar, aquele homem se lavou, o jovem pegou uma muda de roupa da sua bolsa, entregou para aquele homem, pediu para se trocar e levou ele para a rodoviária. Esse homem queria, depois de ter estado desviado por um bom tempo, distante da sua família, esse homem queria voltar para a sua família, reconciliar-se com sua família e começar de novo. Foi o motivo que levou o jovem a dar atenção a esse homem. Foi na rodoviária, comprou a passagem e esperou até que o homem subisse ao ônibus. E quando o homem subiu, já no primeiro degrau do ônibus, o homem se vira para trás e pergunta para aquele jovem: tu és Jesus? Imaginemos que acontecesse com alguém de nós. Nos confundir com Jesus, porque outros entendem que estamos agindo como Jesus agiria com eles. Nossa, isso é graça, é privilégio. Ninguém me confundiu com Jesus ainda, mas seria muito legal se acontecesse com todos nós. Não precisa ser homem, pode ser mulher também. Agir, tratar a outros como Jesus o faria. Trazer para outros o amor de Deus como Jesus o trouxe para as pessoas. Trazer para outros saúde física, como Jesus restaurou no seu tempo e hoje ainda também. Trazer para outros saúde emocional, como Jesus a trazia. Por quê? Porque de passar tanto tempo com Jesus, a gente vai se assemelhando a Ele na maneira de pensar, na maneira de agir. Dizem que casais, quando convivem há muitos anos, começam a ser parecidos. Não exteriormente, claro, mas o convívio os levou a assimilar um do outro, maneiras de pensar, maneiras de agir. Há uma semelhança entre os dois. Que, vendo com Jesus, possamos nos contagiar dele por osmose, não sei porquê, não é osmose, é o Espírito Santo trabalhando em nós que consegue fazer isso, e é só ele. Mas para isso é preciso que em nós preparemos o espaço para ele. Enquanto estamos cheios de nós, nunca vamos estar cheios de Jesus. Enquanto em nós habitar o pecado, Jesus não vai se sentir à vontade. Preparemos um espaço apropriado, amplo, para que Ele possa nos encher com a sua presença da maneira que Ele quiser. Mesmo que não entendamos isso teologicamente, como vai funcionar? Quantas vezes a oração é: Senhor, o Senhor orienta para que sejamos cheios do Seu Espírito. Faça isso. Faça isso. Da maneira em que o Senhor pensou quando deu essa ordem. Eu não entendo muito bem como deve ser, mas faça isso, que a sua vontade se cumpra. João Batista disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Isso o diz no momento em que tinha mais discípulos seguindo a Jesus do que discípulos seguindo a João. João poderia ter ficado com ciúmes, porque os discípulos que ele tinha acabaram seguindo a Jesus. Eu perdi discípulos. Jesus está levando todos. Mas em vez de ficar com ciúmes, João fica feliz. É para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Para que as pessoas não me sigam a mim, mas sigam a Jesus. Que linda atitude para a gente continuar, para a gente imitar. A
até que Cristo seja formado em nós. Talvez como último exemplo, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 12 sobre uma situação difícil que ele estava vivendo. E pela maneira em que ele coloca isso, realmente deve ter sido algo difícil de experimentar. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, Paulo escreve o seguinte: segunda. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que ele mencionou antes, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Ou, quando padeço todas essas coisas desagradáveis e vejo as minhas limitações, posso observar o poder de Deus em ação em mim. Muitas vezes a nossa reação quando tem algo desagradável é pedir: Senhor, me livra dessa situação. Não foi isso. Bom, Paulo pediu, sim, 3 vezes, insistiu. E Deus não o fez. Mas Deus lhe disse: não é preciso que eu tire isso de ti, é para o seu bem. E Paulo chega a expressar a alegria de que, devido a essa limitação, devido a essa necessidade, devido a esse problema que ele estava passando, a glória de Deus poderia se manifestar melhor na vida dele. E isso foi a alegria dele. Irmãos, orando até que Cristo seja formado em nós. Tinha aqui ainda a ideia de falar em nós como igreja. A gente sempre enfatizou a questão individual, pessoal. Mas o projeto de Deus não é só o indivíduo. Deus lida com o indivíduo para incorporá-lo na igreja. E o projeto de Deus é a igreja. E com a igreja Ele quer se revelar ao mundo. E na igreja Ele quer tomar forma. E tem textos preciosos nas Escrituras, mas já que depois desse seminário de oração, vocês vão ir em casa e vão aplicar o que ouviram, não precisamos nós daqui, da frente, dizer como Deus quer trabalhar na igreja. Você descobrirá isso ficando em silêncio, na presença do Senhor, em oração, perguntando para Deus, atento, porque Deus fala. Deus ainda fala. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga o computador, desliga a televisão, desliga tudo que poderia distrair. E seja dizimista. Entrega a Deus o melhor momento do seu dia. Talvez precise tirar esse tempo de algo importante. Talvez precise separar esse tempo de algo muito importante. Mas nada, nunca será mais importante que a oração, o tempo com Deus. Que Deus nos abençoe aplicando isso. Querido Pai Celestial, o Senhor conhece os costumes e o ritmo de cada um de nós. E quem sabe quantas vezes o Senhor esteve batendo a porta, querendo conversar conosco, e a gente nem escutou, porque estava distraído com tantas outras coisas.
Senhor, que possamos dedicar ao Senhor o tempo que o Senhor nos deu, tempo que o Senhor quer recuperar, tempo em que o Senhor quer nos abençoar. Que não percamos as bênçãos dessa comunhão por achar que outras coisas são mais importantes. O Senhor conhece a cada um aqui. Peço, Senhor, abençoa a cada um da maneira que neste momento mais está precisando. Em seu nome e para a sua glória. Amém.